Naquela cidade antiga, havia um homem rico que brilhava por fora, mas estava quebrado por dentro. Ele contava moedas como se contasse anos de vida, acreditando que riqueza era invencível. Mas do lado de fora do portão, um pobre chamado Lázaro sobrevivia com fome e silêncio. E todos os dias, o rico passava por ele, como se fosse invisível. O banquete era enorme, mas a compaixão era pequena, e isso custaria caro. Naquele reino, dinheiro entrava fácil, mas nunca saía para ajudar ninguém. E aqui está a primeira lição: riqueza sem propósito vira prisão disfarçada de palácio. Enquanto isso, Lázaro aprendia a sobreviver com pouco e a valorizar cada migalha. A cidade inteira achava que o rico era abençoado, mas ninguém via a dívida moral crescendo. Porque existe uma conta invisível, e ela sempre cobra no final. O rico acumulava, mas não construía legado, não construía justiça, não construía paz. E então veio a virada. Numa noite comum, a vida do rico apagou como vela ao vento. No mesmo tempo, Lázaro também partiu, mas sua partida parecia leve como libertação. E de repente, tudo mudou. O pobre foi honrado, e o rico despertou em tormento. Porque no fim, não importa quanto você guardou, mas o que você se tornou. Ali começou o julgamento, não de tribunais humanos, mas da balança eterna. A riqueza dele virou peso, e cada moeda parecia um grito que ele ignorou. O rico percebeu tarde demais que dinheiro é servo, mas vira senhor quando domina o coração. E aqui está a segunda lição: acumular sem repartir é como beber água salgada, só aumenta a sede. Enquanto isso, Lázaro descansava em honra, como quem venceu a guerra sem espada. O rico gritou por ajuda, mas havia um abismo impossível entre ele e a redenção. E então o rico entendeu: a vida era o tempo do investimento, e a morte era o fechamento da conta. Muitos acreditam que finanças são só números, mas são escolhas repetidas em silêncio. O rico tinha renda, tinha luxo, mas não tinha reserva espiritual nem reserva de caráter. A terceira lição é simples: quem não controla o ego, sempre perde o controle do dinheiro. E a maior armadilha da riqueza é fazer você achar que nunca vai precisar de ninguém. Mas o dia chega, e até reis precisam de um gole de misericórdia. Lázaro, que parecia derrotado em vida, foi revelado como vencedor diante do céu. E o rico, que parecia vencedor em vida, foi revelado como falido diante da eternidade. Isso é educação financeira em sua forma mais dura. Dinheiro não salva quem não sabe administrar a alma. Porque riqueza real não é o que você possui, é o que você consegue entregar sem medo. Quem aprende a repartir constrói proteção invisível, e respeito que atravessa gerações. O rico tinha tudo, mas não tinha o hábito mais poderoso do mundo: generosidade com disciplina. E aqui está um segredo: dar não é perder, é investir no lugar certo. O pobre foi honrado porque tinha pouco, mas carregava gratidão, humildade e coragem. E isso muda tudo. Prosperidade sem caráter é só um desastre esperando a hora certa. O rico não caiu por falta de dinheiro, ele caiu por excesso de orgulho e cegueira. E essa história não fala só sobre céu e inferno, fala sobre hábitos que destroem famílias. Porque quando alguém vive só para si, a casa pode ser grande, mas o futuro fica pequeno. A quarta lição é prática: separe parte do que ganha para ajudar, antes que o luxo devore tudo. E faça isso como estratégia, não como emoção, porque disciplina vence até a tentação. O rico vivia de aparências, e aparências sempre cobram juros altos no final. Porque o orgulho compra aplausos hoje, e vende arrependimento amanhã. Lázaro não tinha ouro, mas tinha uma riqueza invisível que o mundo não consegue roubar. E isso é numerologia da vida: quem só soma dinheiro, um dia subtrai a própria paz. O rico achava que estava seguro, mas segurança não é saldo, é sabedoria. E a sabedoria começa quando você entende que cada moeda tem missão. Algumas moedas são para sustento, outras para crescimento, e outras para salvar alguém da dor. Se você não decide o destino do dinheiro, o dinheiro decide o destino da sua vida. O rico não foi condenado por ser rico, mas por deixar a riqueza governar seu coração. E essa é a diferença entre prosperidade e idolatria: uma serve, a outra escraviza.
A quinta lição é direta: viva abaixo do que ganha e acima do que desperdiça. Porque quem vive para impressionar, um dia vive para pagar. O pobre parecia esquecido na terra, mas estava sendo lembrado no céu. E quando o julgamento chegou, não houve suborno, não houve acordo, não houve desculpa. A vida do rico foi como um saco furado, entrou muito, mas não sobrou nada que prestasse. E o mundo inteiro aprendeu tarde: a maior falência é a falência do caráter. Agora ouça, você ainda está vivo, então ainda está no tempo de construir um destino diferente.